Boa noite, seu Jair. Vamos dar início, na tarde de hoje, os trabalhos de amor, em nome de Jesus e Deus nosso Senhor. Vamos pedir permissão a Deus, mas antes de tudo dizer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Querido Senhor, nós imploramos a vós que possamos fazer um trabalhinho com muito amor, com muito carinho para todos os irmãos os quais convidamos para que nos ouçam, em nome de Jesus. Não pela exposição em si, mas pela mensagem divina do Evangelho segundo o Espiritismo. Em nome de Jesus, em nome dos Espíritos de luz, de Mãe Santíssima, a Mãe que nós amamos tanto, nós vamos dar início à primeira parte do trabalho de hoje, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, é o item 23, do qual nós pedimos permissão para ler. Os tormentos voluntários. É Fénelon, o espírito que dita, de 1861, de Lyon, França. O homem está incessantemente à procura da felicidade, que lhe foge sem parar, pois a felicidade pura não existe na Terra. Entretanto, apesar dos sofrimentos que formam o destino inevitável dessa vida, ele poderia, pelo menos, desfrutar de uma felicidade relativa, se não condicionasse essa felicidade às coisas perecíveis e sujeitas às mesmas contrariedades, ou seja, aos prazeres materiais. Em vez de procurá-la nos prazeres da alma, que são uma antecipação dos prazeres celestes e imperecíveis, em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real aqui na Terra, é ávido por tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E, coisa curiosa, parece criar propositadamente tormentos que dependia só dele evitar. Haverá lugares maiores tormentos do que aqueles causados pela inveja e pelo ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão sempre excitados pelo desejo. O que eles não têm e os outros possuem causa de insônia. O sucesso de seus rivais lhes dá vertigem. Seu único interesse é o de menosprezar os outros. Toda a sua alegria está em excitar, nos insensatos como eles, a ira do ciúme do que estão possuídos. Pobres insensatos! De fato, nem sonho que talvez amanhã será preciso deixar todas as futilidades cuja cobiça envenena suas vidas. Não é para eles que se aplicam essas palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, visto que suas preocupações não têm recompensa no céu. De quantos tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja aquilo que não é seu, que não procura parecer mais do que é. Ele está sempre rico, pois se olha de baixo, abaixo de si, ao invés de olhar para cima. Verá sempre pessoas que têm menos. É calmo, pois não cria necessidades ilusórias. E não é a calma em si mesma uma felicidade em meio às tempestades da vida? Essa é a mensagem do Evangelho
que nos emociona, que nos chama a atenção, que faz com que meditemos por que estamos aqui na Terra, se não é para melhorar e criar uma leveza para a nossa alma. Por que nós vamos, de repente, nos deixar ser levado pela inveja e pelo ciúme? Pelo outro que tem mais, nós não temos, vamos entrar em desesperos. Porque temos inveja, porque ele tem um carro novo e o nosso ainda é usado, então nós queremos trocar e que seja melhor que o dele. Temos ciúmes porque ele possui mais coisas que nós. O ciúme corrói, é uma ferrugem horrível que corrói. Pensemos no casamento, por exemplo. A pessoa ciumenta, por exemplo, o esposo ciumento, que não deixa a esposa sair nem na janela, que tem ciúme que ela fala até com as próprias amigas. Ele não tem mais paz na vida. Claro que deixa a criatura mais doente ainda, mas ele é mais doente que ela, devido ao ciúme, porque ele não tem confiança nela e nem nele. Ele não pode confiar, ele sai ao trabalho desconfiado, volta desconfiado e fica procurando coisas para acusá-lo. Não é uma doença. Puxa vida, há tantas maneiras de a gente... Eu sei que a felicidade não é desse mundo, mas por isso não quer dizer que não sejamos um pouco felizes. Relativamente, como diz o Evangelho. Ser feliz, coisas, apegos são terríveis. Nós somos apegados a móveis, a automóveis, a casas, e mais casas, e terrenos, e isso, e queremos mais negócios, e mais negócios, e mais negócios, e ficamos em função disso aí, perdemos amigos, mas nunca temos amigos, porque nós temos medo dos amigos que peçam, vêm pedir alguma coisa para nós. Nós somos avarentos, egoístas, invejosos, ciumentos. Vamos mudar. Meu Deus, viver. Olha a dádiva de cada dia. Cada dia que se abre com o sol risonho para todos nós, ou a chuva, seja o que for, mas é mais um dia, é um presente riquíssimo para vivermos, mas vivermos com calma, com tranquilidade, com serenidade, fazer da nossa alma que sinta alegria. Não importa que nós não... somos pobrezinhos, mas de quê? Pobres de fé, pobres de amor, pobres de aceitação, pobres de resignação. Quando nós adquirirmos essa riqueza, o que é que as coisas materiais vão fazer para nós? Temos ou não temos, não vai mexer com a nossa felicidade. Relativamente, porque a terra é uma terra de aflições. Mas por isso não vamos ficar lamentando e chorando em absoluto. Vamos aceitar com resignação e tentar ser felizes, principalmente com a nossa família, tá? Respeitando, sem ciúme, sem corrosão, sem nada, e sendo também no nosso trabalho, não ter ciúme do outro operário que é melhor que nós, que é mais profissional, que sabe mais que nós. Imitemos a vontade dele, a alegria dele trabalhar, mas não invejemos, não queiramos puxar o tapete do nosso irmãozinho, que ele está em condições melhores, tem salário melhor, porque é um profissional melhor que nós não temos ainda a habilidade que ele tem. Aceitemos ele com felicidade. Rezemos para que ele seja cada vez mais feliz, porque tudo que nós emitimos, nós recebemos. E se nós emitimos amor, nós emitimos coisas saudáveis, evidentemente que vão receber amor e coisas saudáveis. Pensemos nisso, meus irmãos. Paremos com inveja, paremos com ciúmes. Vamos abrir o nosso coração para Jesus. Ele não tinha uma pedra para repousar a sua cabeça. E ele se lamentava? Ele era infeliz? Ele, por acaso, fez alguma igreja para frequentar ou coisa parecida? Ele pregava diante do mar, ele pregava nas montanhas, e ele também tinha a felicidade de encontrar tantos irmãos e fazer a alegria de irmãos. Quanto curou, quantas curas, meu Deus, de leprosos, de cegos, de paralíticos. Foi
O divino, super divino que esteve conosco, nos deu o maior exemplo de amor, de caridade, de humildade, de riqueza de vida. E 2021 anos, e nós não aprendemos. Nós continuamos egoístas, nós continuamos querendo mais, nós continuamos pessimistas a nos reclamar e nos queixar da vida. E reclamamos por isso, e reclamamos por aquilo, não gostamos do irmão, não gostamos da irmã, eles nos prejudicam, nós prejudicamos. Meu Deus, vamos fazer as pazes conosco. Vamos nos amar. Vamos deixar esse amor divino. Nós somos a centelha divina de Deus. Vamos amar a Deus que é o nosso Criador. É uma centelha, nós somos uma centelha divina. E vamos espargir esse amor para todo o planeta, para todos os irmãos, compreender e deixar. Se eles têm essa ou aquela outra religião, nada a ver, nada de inveja, nada de ciúme, deixa ele. Ah, ele está se sentindo bem? Mas que ótimo! Não está se drogando, não está no bar bebendo, está numa igreja, seja qual for a igreja. Mas pelo menos está de bem com a sua família e está praticando bem. Que ótimo para nós. Não importa. A religião é Jesus. A religião é Deus em nossos corações. O Espiritismo veio para nos explicar tudo isso. O cristianismo primitivo, lá do início. Os Espíritos vieram para nos explicar como é a vida, o que é a vida, por que aqui estamos e para onde vamos. E o Espiritismo veio tirar esse véu dos nossos olhos. Nós ainda não conseguimos interagir. Mas tem um detalhe. Já devemos começar a pensar. Temos uma pandemia terrível. Então, vocês podem perguntar, mas por que todas as casas de oração fecharam? Por que fechou tudo, então? Porque se o Espiritismo é isso, se a Igreja Católica é aquilo, se os evangélicos são aquilo, por que fechou tudo? Pensemos. Eu não vou tentar explicar. Só pensemos por que fechou. Tudo. Para, de repente, nós começarmos a meditar, meu Deus do céu, que nós somos centelhas divinas, que nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, e começamos a entender que nós temos que mudar. Esta pandemia veio para nos alertar sobre isso aí. Ela não está vendo condições social nenhuma. Ricos e pobres, de repente, estão lá entubados. Por que será? Cabe inveja, cabe ciúme, cabe egoísmo, cabe tantas coisas, pessimismo, cabe tantas coisas. Claro que não cabe. Vamos abrir o coração para Deus e vamos começar a melhorar. Agora precisamos, o que precisamos? Mais precisamos dos nossos irmãos. Estão passando fome os nossos irmãos. Nós ainda temos, graças a Deus, né? Ainda temos o nosso saláriozinho e temos a nossa comidinha. Mas quantos não têm o café da manhã? É isso que nós devemos pensar. Coisas perecíveis, coisas que apego em coisa, mesa, sala, cozinha, sofá, seja o que for, isso não é nada, é nosso, é tudo empréstimo desse Deus Pai. Deixa para lá, vamos livrar o nosso coração das coisas perecíveis e vamos botar a verdadeira luz dentro do nosso coração. A centelha já está aqui. Nós é que não acendemos, não conseguimos ainda usar o interruptor da fé. Usar a fé para livrarmos dessas coisas de ciúme, de inveja, de pessimismo, de egoísmo, de raiva, de rancores. Nós temos que mudar a maneira de ser. Esta pandemia veio avisar isso aí. Nós temos que mudar. Porque agora é pela dor. Nós estamos mudando pela dor. E ainda, infelizmente, esses dias eu estava numa fila para pagar uma conta, ouvindo as pessoas criticando, malhando os homossexuais. Eu fiquei parado.
parado ouvindo. Não porque merece uma surra, porque passou um homossexual pela fila, e aí as pessoas ali, digo, meu Deus do céu, como é que nós estamos ainda atrasados, meu Deus do céu? Como é que não respeitamos a criatura? Deixai a criatura em paz. Não, merece uma surra, porque seus pais não souberam criar, porque acontece. Meu Deus do céu. O calado é um sábio. Né? Burro calado é um sábio. Fiquei quietinho, mas fiquei imaginando, meu Deus, quantas pandemias terão que vir para que consigamos mudar a nossa maneira de ser e respeitar a todo ser humano que são nossos irmãos. Não importa gênero, não importa cor, não importa nacionalidade, não importa nada. Não importa, não pode mais ter fronteiras. O amor não tem fronteiras. É nos amar e amar os nossos próximos de qualquer maneira. Temos que mudar. Quantas pandemias terão que vir ainda para que nós, de repente, acordemos para o que Jesus disse? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quando é que nós vamos acordar para isso? E vinde a mim, disse o Cristo. Quando é que nós vamos ir, se ainda não vamos nem a nós ainda? Pensemos nisso, meus amados. Vamos descobrindo aos poucos a verdadeira beleza de não ter ciúme, de não ter inveja, de não ter raiva, de não ter rancor, de não ter egoísmo, não ter ciúme, viver em paz consigo mesmo, para dar paz àqueles que vivem ao nosso redor, ao nosso trabalho, no nosso trabalho, na nossa empresa, seja onde for. Nós levaremos a paz através da calma, da paciência, da resignação e do amor a Deus, porque esse amor, quando estiver bem forte dentro de nós, nós conseguimos espargir aonde estamos. Não as nossas atitudes, não é falando, não é pregando, mas as nossas atitudes mostrarão a nossa maneira de viver, que é a maneira da luz, a maneira da paz, a maneira da calma e a maneira do amor. Como é bom quando nós sentimos que já estamos no caminho, aquele caminho da porta estreita, aquele que nos leva à porta estreita. Tem pedras, tem urzes que ferem os nossos pés? Tem. Mas quando nós chegarmos na porta estreita, tudo é luz, tudo é paz, tudo é amor, tudo é Jesus, tudo é nós, tudo é leveza, tudo é calma. Volitaremos no céu, visitaremos estrelas e todos os astros e sentimos em nossos corações o amor que nós demos, porque aí vamos recebendo esse amor do perdão, da luz maior que é Deus, da luz maior que é Jesus, da Mãe Santíssima que ama todos os seus filhos. Meu Deus do céu, que beleza quando nós temos em nossos corações a fé inabalável, a fé incondicional, aquela fé que não é intermitente, a fé sempre, em todas as horas, nas dificuldades, nas alegrias, seja onde estivermos, com fé, com amor, com resignação, com calma e leveza. A leveza do bom tratar, do bom servir. E vamos servir antes, sempre, porque Jesus lavou os pés de todos os seus discípulos. Pedro disse, não, o meu não. Pedro, cala-te. E lavou os pés de todos os discípulos para mostrar a humanidade que aquele que serve, quando chega ao céu, é servido. Lembremos de Lázaro, comia migalhas que caía da mesa dos ricos. E Lázaro, quando chegou lá em cima, a alegria daquela alma e a luz naquela alma. E aqueles ricos que ouviram e não deram o pão, sim, deixaram comer as migalhas. Pediam que ele pingasse uma gota d'água na língua deles, que eles tinham tanta sede. Pensemos nisso.
a maior fortuna nossa, todos os bens celestes estão nos esperando. Basta mudarmos, basta dizermos nós estamos seguindo o nosso Cristo amado. Que Jesus nos abençoe, que Mãe Santíssima nos abrace com ternura, que Deus Pai nos abençoe com toda a sua paz. Muito obrigado e uma boa tarde para todos nós. Que assim seja. Boa tarde, minhas irmãs, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Nós vamos dar continuidade do estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando a parte segunda, o capítulo 6º, que fala da vida espírita. Nós estamos na pergunta 267. E Kardec faz essa pergunta aos espíritos. Pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? Então, Kardec pergunta aos espíritos se nós agora, no corpo físico, já podemos escolher, né, as nossas provas e os espíritos, então, antes de dar a resposta, eles nos alertam. O desejo que então alimentam pode influenciar na escolha que vem a fazer, dependendo isso da intenção que o anima. Então, eles dizem que nós podemos escolher, mas que os nossos desejos, né, é que alimentam a nossa escolha. Então, por isso, nós temos que nos preocupar com os nossos desejos. E eles continuam. Dá-se, porém, que, como espírito livre, quase sempre vê as coisas de modo diferente. Então, por vezes, nós já começamos a pensar, a escolher as nossas provas para outras existências, até para o mundo espiritual. E é importante nós perceber que quando nós largamos o corpo físico, nós vamos enxergar quase tudo de outra forma. Então, por isso, né, que por vezes a nossa escolha, nós voltamos atrás, né, como espírito livre. E eles continuam. O espírito por si só é quem faz a escolha. Entretanto, ainda uma vez, ou dizemos, possível lhe é fazê-la, mesmo na vida material. Por isso que há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria que lhe serve de habitação. Então, eles reafirmam que nós podemos, sim, fazer as nossas escolhas, mas como espíritos livres, né? Livre da matéria, por vezes nós temos uma visão diferente. Nós vamos voltar a esse assunto, mas Kardec faz outra pergunta para esclarecer melhor, né, aquilo que ele achou necessário para o nosso conhecimento. E ele faz a pergunta A. Não é, de certo, como expiação ou como prova que muita gente deseja as grandezas e as riquezas, será? E eles respondem, indubitavelmente não. A matéria deseja essa grandeza para gozá-la, e o espírito para conhecer-lhes as vicissitudes. Então, nós, como, né, alma, espírito encarnado, nós desejamos as grandezas, né, as riquezas, para o nosso gozo, né?
mas diz ele que o espírito, por vezes, escolhe essa riqueza, escolhe essa grandeza, né? Como uma vicissitude para um aprendizado necessário. Né? Então, vamos ver se nós compreendemos bem essas respostas. Então, nós temos que perceber que as leis espirituais, elas são elásticas, né? Que as leis espirituais é uma variação imensa, né? Então, para atender a todos, né, no nível de cada escala do progresso espiritual. Então, Deus fez né, as suas leis, né, de uma forma que serve a todo espírito, diz daqueles que estão na primeira encarnação, ou aqueles que já estão repetindo várias vezes. Então, é uma gama, né? O espírito pode escolher as suas provas mesmo antes do desencarne, em si, pensando em futura reencarnação. É isso que os espíritos não responderam, né? Ele formula ideias que podem ser aproveitadas no que se refere às suas necessidades espirituais, mas ele pode igualmente mudar de ideia ao chegar no mundo espiritual. Então, né, nós estamos reafirmando, né, mostrando para nós que nós podemos sim fazer uma programação. Não tem nada de errado. Mas, por vezes, no mundo espiritual, nós chegando lá, nós vamos mudar a nossa programação. Porque a bondade de Deus é tão grande que ele atende a todos com variadas possibilidades para o conhecimento da verdade. A lei de Deus é fantástica. As escolhas antecipadas geralmente sofrem retificações para melhor aprimoramento da alma em questão. Comunga Deus o seu pensamento de luz com ideias dos homens para melhorar, atender aos seus filhos na grande extensão da harmonia divina nos corações da criatura. Então, Deus usa, né, a energia que nos envolve para nos induzir a uma melhor escolha, né, para o nosso coração. Falamos sempre em escolhas individuais ou imposições das provas. No entanto, todas são escolhas da alma, umas conscientes, outras inconscientes. As conscientes escolhem medindo suas necessidades e as inconscientes, né, pelo estado em que se encontram. Então, as conscientes escolhem segundo as suas necessidades. E aquelas almas ainda, né, que são inconscientes pelo estado em que se encontram, conforme o estado dela, é que ela vai escolher, né, as suas provas. O Evangelho nos fala que será dada a cada um segundo o seu merecimento. Então, conforme o nosso estado da alma, né, as dificuldades ou as facilidades que nós vamos ter aqui na Terra e no mundo espiritual. Pode-se, mesmo na Terra, fazer-se leve o fardo suave. E o jugo, né, leve o fardo e suave o jugo. Então, tanto a doutrina dos espíritos ensina que basta ler com atenção os avisos da espiritualidade maior e esforçarmos para vivenciar o amor, que o amor conjuga com o perdão. Ofereça o ambiente, né,
uma amplitude dos conhecimentos. Então, nós temos que procurar, né, as normas de bem proceder para com aqueles que estão em nossa volta. Nós temos que procurar os ensinos de Jesus, né? No entanto, nem tudo é para o coração. Escolhemos o que devemos na faixa que a nossa vibração está naquele momento. Então, é importante que a nossa escolha seja o caminho com Jesus, pois Ele já nos concedeu, né, a luz do entendimento. Então, é isso que os Espíritos nos dizem, né, nessa, a resposta que Kardec fez na 267, que nós sim temos a capacidade de fazer as escolhas mesmo antes, né, de desencarnar. Então, é importante que nós tomemos conta, né, dos nossos desejos, porque conforme os nossos desejos serão as nossas escolhas. E assim nós vamos na pergunta 268. Né? Kardec faz essa pergunta. Até que cheguem ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? Vejamos a resposta. Sim, mas que não são como o entendeis, pois que só considerais provas as tribulações materiais. Ora, havendo-se elevado a certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas. Continua, porém, sujeito a deveres nada penoso, cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consista apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Então, vejamos bem, o progresso da alma tem um preço. E esse preço, Jesus nos mostrou. É passar pela porta estreita. Então, nós temos, sim, né, a condição, né, de mudar, né, as nossas provas. Quando nós escolhemos, né, o caminho estreito, né, larga é a porta da perdição, disse Jesus. Né? Então, são os convites das coisas materiais, dos desejos inferiores. Então, para nós ainda, por vezes, é difícil escolher, né, o caminho que Jesus preparou para todos nós. Então, né, o progresso da alma tem um preço, é a passagem pela porta estreita. Em princípio, o homem abusa dos poderes que lhes foram concedidos, do ouro que lhe foi entregue por empréstimo do Pai, da saúde que a vida lhe ofertou. E a inferência disso são os sofrimentos de ordem que vêm lhe ensinar o roteiro mais proveitoso a trilhar. Então, quando nós estamos aqui no corpo, né, nós usamos, né, o empréstimo da misericórdia divina, né, de forma equivocada. Usamos os nossos bens materiais de formas equivocadas e usamos a nossa saúde do corpo, a nossa saúde da mente, né, para as coisas
materiais que nos vão causar mais dificuldades. Então, né, quando a lição é aprendida, então aí cessa a necessidade da presença da dor. Que a dor é a mestra, né, incomparável. Por vezes nós reclamamos, nos queixamos da dor, mas a dor vem justamente, né, como uma mestra, para nos chamar a atenção, né, para nós mudar de rota. Por vezes o homem, né, se entrega, né, a si mesmo, né, consciente dos seus deveres. Ele sabe quais são os seus deveres, mas ele mesmo assim se entrega aos desejos do ouro, da coisa imediata, né? E com isso ele também, né, com isso ele estraga a sua saúde mental e a sua saúde física, né? Então, quando a lição, né, ela é aprendida, essa dor, né, ela vai desaparecendo. As virtudes do espírito têm cada um a sua expressão própria, e com suas exceções, elas ganham pureza cada vez mais sublime. Então, conforme nós vamos evoluindo, as dores vão desaparecendo, né? Os motivos que fazem uma criança chorar não são as mesmas que inquietam um adulto. Então, é isso que nós temos que ver, né? Quando nossa alma ainda é criança, é pequena, né, as dores parecem muito mais fortes, mais aguda, mais real. E quando nós vamos crescendo, né, nos tornando adulto espiritualmente, né, já não faz mais nós chorar. Então, a visão, né, que Jesus veio nos trazer é uma visão totalmente diferente dessa que nós a temos. Então, é importante que nós, né, mais consciente agora, né, procuramos, né, trabalhar, porque no fim das provas sempre brotam em nossa consciência a tranquilidade imperturbável, porque Deus é amor. Então, Deus sempre nos dá a possibilidade de nós assumir a rédea da nossa existência. Mas, quando Ele nos dá essa liberdade, Ele também dá os nossos compromissos, nossos deveres que nós temos que assumir. Então, nós temos, né, dentro da doutrina espírita, o conhecimento de que não existe pecado, que não existe culpa, existe responsabilidade. Então, nós, como espíritos já com certa experiência, nós temos muito mais responsabilidade do que aqueles que não conhecem Jesus, principalmente da forma que nós, da doutrina espírita, conhecemos, porque mais será cobrado daquele que mais foi dado. Mas a nossa hora já está se fazendo. Então, nós vamos, nesse momento, né, elevar o nosso pensamento ao Divino Amigo Jesus, vamos buscar sentir a presença desse Mestre, dizendo: Senhor, perdoa, Senhor, as nossas fragilidades, as nossas vacilações, ajuda-nos, Jesus, a executar os nossos compromissos assumidos,
mas fortifica-nos, Senhor, o nosso coração, para que o passado não nos perturbe e que o futuro, Senhor, não nos inquiete, porque somos ainda tutelados na terra, por vezes confundido de erros milenares, mas agora, Senhor, nesse momento que nós te buscamos, que a tua luz divina nos envolve, a luz do teu amor que tudo cura, que tudo pacifica, cura, Senhor, a doença do nosso espírito, da nossa alma, da nossa mente, do nosso corpo. Pacifica, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, nesse momento de tribulação em que a humanidade terrena está passando. Permita, Senhor, que desenvolvemos a sensibilidade de sentir a tua presença amorosa, para que assim, Senhor, fortalecido na fé e na esperança, nós possamos te agradecer pela luz que tu nos envia. Envia a todos os irmãos que estão ligados conosco neste momento. Derrama, Jesus, o remédio salutar sobre as águas, para que aqueles que dela fizer uso possam sentir as benécias desses remédios. Mas que o teu amor, Senhor, seja uma constante em nossos corações. E assim, Senhor, nós te dizemos, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós, Senhor, o teu reino, e seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cairmos nas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. E assim, em nome de Deus, de Jesus, de Oswaldo Melo e de toda a espiritualidade amiga, demos por encerrada a nossa atividade da tarde de hoje. Que a paz e a mansidão do Cristo de Deus permaneça com todos nós, hoje e sempre, que assim seja.